Sabe, quando a gente pensa em quem escreveu os evangelhos, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Os apóstolos, a galera que andou com Jesus, que viu tudo de perto. Mas e se eu te dissesse que o relato mais detalhado, o mais quase forense da vida de Cristo, foi escrito por alguém que nem estava lá? Alguém que agiu muito mais como um detetive do que como um discípulo. Pois é, essa pergunta muda o jogo, e é ela que vai guiar a nossa conversa de hoje. A gente vai desvendar a figura de Lucas, o autor do terceiro evangelho, e descobrir por que o jeito dele de investigar as coisas não só chocou o mundo daquela época, mas continua desafiando a gente até hoje. Então, bora mergulhar nisso? Então, para começar, vamos quebrar um mito logo de cara. Lucas, ele não fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular. Na verdade, ele era um pesquisador de primeira, um historiador super meticuloso que chegou depois e teve que literalmente juntar as peças desse quebra-cabeça. Pensa nele como um jornalista investigativo de ponta, sabe? Desses que a gente vê em série. A missão do Lucas era muito clara: organizar os fatos, entrevistar as testemunhas que ainda estavam vivas e criar um relato que fosse definitivo, uma narrativa autêntica e confirmada sobre a vida de Jesus. E o mais incrível é que ele mesmo fala isso pra gente logo no começo do livro dele. Ele não chega falando de uma revelação mística, mas sim de trabalho duro, de investigação. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu fiz meu dever de casa, eu chequei as fontes. O que está escrito aqui é seguro, é certo, é verificado, pode confiar. Agora, a história fica ainda melhor, porque pensa comigo, como é que a gente pode testar a precisão de um autor tão antigo? Bem, a ironia é que a maior prova da precisão de Lucas veio de um homem cujo objetivo era destruí-lo. O nome dele era Sir William Ramsay. Ele era um dos maiores arqueólogos da sua época e um cético convicto. Para ele, os escritos de Lucas, especialmente o livro de Atos, estavam cheios de erros históricos. Na cabeça dele, desmascarar Lucas seria moleza. Então, Ramsay pegou seu mapa, suas ferramentas e partiu para a Ásia Menor refazendo o caminho descrito por Lucas. O objetivo era simples: encontrar um erro, umzinho que fosse, só para provar que a narrativa não era confiável. A carreira dele seria construída em cima disso. E o que ele encontrou depois de 30 anos de pesquisa? Nada. Pelo contrário, cada cidade, cada ilha, cada autoridade mencionada por Lucas estava exatamente onde e como ele descreveu. Cidade após cidade, a arqueologia confirmava o relato. Foi um nocaute na descrença de Ramsay. 0 erros. E aqui vem a reviravolta digna de filme. Confrontado pelas evidências que ele mesmo desenterrou, Ramsay não só admitiu que Lucas era um historiador impecável, mas a força desses fatos foi tão esmagadora que ele se converteu ao cristianismo. O detetive cético acabou sendo convencido pelo detetive de Deus. Mas a identidade de Lucas tem mais uma camada, uma que é surpreendente. Ele não era apenas um historiador genial. Ele tinha uma outra profissão que moldou completamente o jeito como ele contou a história de Jesus. Exatamente. Lucas era médico. O apóstolo Paulo chama ele carinhosamente de o médico amado. E essa perspectiva clínica, esse olhar de médico está presente em todo o evangelho dele, dando uma profundidade única sobre a nossa condição humana. Pensa bem, um médico é treinado para observar detalhes que a maioria de nós deixaria passar. Ele não via apenas milagres, ele via diagnósticos. Ele não via apenas a dor, ele enxergava a fisiologia do sofrimento. Isso fez dele o biógrafo perfeito para o lado mais humano de Jesus. E a gente vê isso claramente no texto. Por exemplo, outros evangelhos dizem que a sogra de Pedro teve febre. O doutor Lucas especifica, era febre alta. E ele é o único que descreve a agonia de Jesus no Getsêmani com um detalhe clínico impressionante, falando que seu suor se tornou como gotas de sangue. É o olhar de um médico descrevendo a humanidade e a compaixão de Cristo. E com essa combinação de precisão de historiador e sensibilidade de médico, Lucas fez algo simplesmente revolucionário. Ele usou a sua narrativa para focar naquelas pessoas que a sociedade da época tinha esquecido, marginalizado e silenciado. Se os outros evangelhos muitas vezes focam nos grandes homens e eventos, o evangelho de Lucas é uma sinfonia dos pequenos. Ele vira a câmera o tempo todo para os pobres, os estrangeiros, os doentes e, talvez o mais radical de tudo, para as mulheres. Lucas nos apresenta um elenco de mulheres fortes, decisivas. É em Lucas que a gente encontra o canto revolucionário de Maria, o Magnificat. É ele quem nos apresenta a profetisa Ana no templo. E o mais importante, é Lucas quem destaca Maria Madalena e outras mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Numa cultura que nem considerava o testemunho feminino num tribunal, isso é uau! E essa inversão social é um tema constante no livro dele.
Nas parábolas, os heróis nunca são os religiosos ou os poderosos. O sacerdote e o levita passam de largo. O herói é o samaritano, um estrangeiro desprezado. Os primeiros a adorar Jesus não são os reis, mas pastores, gente marginalizada. O fariseu que se exalta é humilhado, enquanto o publicano, o odiado coletor de impostos, é quem sai justificado. Lucas está mostrando que o reino de Deus vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Então, o que une o historiador, o médico e o revolucionário social? Uma única palavra que define o Evangelho de Lucas: compaixão. Mas não é qualquer compaixão, é uma compaixão que não é um sentimento, mas uma ação. Para Lucas, o amor não era um discurso, não era um conselho, era um curativo, era prático. O bom samaritano não fez uma palestra para o homem ferido na estrada, ele cuidou das feridas dele. E esse é o ponto central de tudo. Vamos detalhar isso porque é uma verdadeira aula. A compaixão do samaritano foi completa. Primeiro, ele parou, abriu mão do seu tempo. Segundo, ele cuidou, usou seus próprios recursos. Terceiro, ele carregou o fardo do outro, abrindo mão do seu conforto. E quarto, ele pagou, garantindo que o cuidado continuasse até o fim. Não foi uma ajudinha, foi um compromisso total. Essa é a mensagem final de Lucas, ecoando através dos séculos. A parábola não é só uma história bonita, é um espelho. Ela nos força a perguntar, quando a gente vê alguém caído, qual é a nossa primeira reação? Atravessar a rua ou parar para ajudar? No final, o detetive de Deus não nos deixa apenas com fatos e evidências. Ele nos deixa com um desafio. A estrada perigosa entre Jerusalém e Jericó é a nossa vida cotidiana, cheia de gente ferida à beira do caminho. A investigação de Lucas não termina no livro dele. Ela continua em nós. E a pergunta que ele nos deixa é: para quem a gente vai se tornar um próximo hoje?